Na aula de hoje, vamos falar sobre as bactérias. As bactérias são seres vivos unicelulares, ou seja, são constituídos apenas por uma célula. E são procariontes, que possuem membrana celular nuclear envolvendo seu material genético. Algumas bactérias são causadoras de doenças. Existem bactérias que possuem grande importância ecológica, como bactérias fixadoras, que participam do ciclo do nitrogênio, ou as decompositoras. Qual a importância das bactérias? As bactérias, elas podem viver no ar, na água, no solo, até mesmo dentro de outros seres vivos. Podem viver também em locais de alta pressão e condições completamente inóspitas, a maioria dos seres vivos. Na natureza, as bactérias participam do ciclo do nitrogênio, ajudando em diversas etapas. As bactérias são também usadas para a produção de alimentos, como fabricação de iogurtes, queijos e coalhadas, e utilizadas também como lactobacilos. Ainda para produzir o glutanato, que é usado em temperos e em vinagre. Na indústria farmacêutica, são produzidos antibióticos e vitaminas a partir das bactérias. Na engenharia genética, é possível usar as bactérias geneticamente modificadas, em que se introduz genes humanos para produzir proteínas humanas, como os hormônios do crescimento e a insulina. Também é possível induzir bactérias do gênero Pseudomonas em ambientes poluídos para descontaminação. Elas agem oxidando compostos orgânicos nocivos e tornando-os inocivos. Esse processo é chamado de biorremediação. Falando um pouco da morfologia das bactérias, as bactérias podem ter diferentes formas. Esféricas, que são os cocos, ou seja, podem ser cocos, duas bactérias juntas, diplococos, streptococos, que são várias bactérias em forma de bastão, estafilococos, que são várias bactérias formando um cacho, tétrade, que são 4 bactérias em conjunto, e as sarcinas, que são 8 bactérias em conjuntos. Temos também os bacilos, que são streptobacilos, que são vários bacilos em forma de bastão, um longo bastão. Flagelados, que são bacilos que contêm flagelos. Os endosporos. Outras bactérias também são os vibriões, os espiríolos e as espiroquetas. Falando da estrutura, as bactérias são procarióticas, ou seja, seu material genético fica disperso no citoplasma e é constituída de uma molécula celular de DNA, chamada nucleoide. Além do nucleoide, pode haver também moléculas adicionais de DNA circular, os plasmídios. A presença dos plasmídios ajuda a defender as bactérias da ação dos antibióticos, pois contêm genes resistentes. Também estão nos citoplasmas dispersos os ribossomos, que produzem proteínas. Revestindo a célula bacteriana está a membrana plasmática, que delimita o citoplasma, a mais extremamente em envoltório rígido. A parede bacteriana ou membrana esquelética, que protege a célula contra a entrada de água por osmose, que faria a célula estourar. Em algumas bactérias pode haver ainda uma camada mais externa chamada cápsula, que protege da desidratação. Dependendo do ataque dos bacteriófagos e de serem fagocitadas, e ainda auxilia na fixação das células dos hospedeiros. Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa, falando um pouco sobre as bactérias, a sua importância, a sua morfologia e